atividade no grupo misto Ana Sardinha, Gabriele Marques, Giovana Máximo e Ellen Caetano. Nós ficamos com o tema fósforo UV. A finalidade do teste de fósforo UV é determinar a concentração de fósforo inorgânico, ou seja, fosfato no soro, plasma ou urina por fotometria no ultravioleta. Esse teste é bastante útil na avaliação do cálcio e o fósforo do organismo. Então, no significado clínico, nós vemos que valores elevados do fósforo em concentrações maiores que 4,5 miligramas por decilitro indica uma hiperfosfatemia. E as causas dessa concentração elevada de fósforo, ela está relacionada a uma insuficiência renal, que pode ser ela aguda e crônica, ao hipoparatireoidismo, que é um distúrbio decorrente da secreção e ou ação deficiente do hormônio paratireoidiano, também da hipervitaminose D, que é o excesso de vitamina D, pela acromegalia, rabdomiólise, que é uma doença que se caracteriza pela destruição das fibras musculares, e também em situações de lise tumoral aguda, que a gente tem, por exemplo, a quimioterapia do linfoma. E a hiperfosfatemia, ela também pode ocorrer após a administração de laxativos. Já as concentrações diminuídas de fosfato, em concentrações menores que 2,5 miligramas por decilitro, vai indicar uma hipofosfatemia. E essa concentração diminuída de fosfato, ela pode ser causada por hiperparatireoidismo, raquitismo, esteatorreia, que é o excesso de gordura nas fezes. Ela também pode ser causada por doenças com deficiente reabsorção tubular do fosfato, como exemplo, temos a síndrome de Fanconi, pela ingestão prolongada de ácidos contendo hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, e isso ocorre pela sua precipitação de fosfatos insolúveis no trato gastrointestinal. E também pode ocorrer pela hiperalimentação parenteral, que vai ocorrer devido à movimentação do fosfato do plasma para os músculos e tecido adiposo, fazendo com que, assim, a concentração de fosfato fique diminuída. Em relação ao preparo do paciente, a única recomendação que se faz é que ele tenha um jejum de no mínimo 8 horas antes do exame. Em relação à amostra, como já foi dito anteriormente, é utilizado o soro ou plasma e a urina. E aqui são algumas recomendações para se fazer em relação a essa amostra. Separar o soro até 1 hora após a coleta, para evitar a liberação do fósforo das hemácias. Não usar soro ou plasma hemolizado. O analita é estável por 2 dias entre 15 e 25 graus e 1 semana entre 2 e 8 graus. Plasmas citrados, oxalatados, fluoretados ou com EDTA fornecem resultados falsamente diminuídos, e a urina acidificada com ácido clorídrico é estável até 6 meses entre 2 e 8 graus. Interferências. Então, esse teste ele pode sofrer interferências quando as amostras têm valores de bilirrubina acima de 4 miligramas por decilitro e de triglicerídeos acima de 400 miligramas por decilitro. Essas situações vão produzir um resultado falsamente elevado por conta justamente da interferência fotométrica. Algumas substâncias também elevam o valor do fósforo, como antiácidos alcalinos, vitamina D, tetraciclinas e meticilinas,
e outras podem diminuir, como o hidróxido de alumínio, a insulina e o éter anestésico. Mas todas essas situações elas podem ser minimizadas com o branco da amostra. E o que seria esse branco da amostra? Esse termo vai se referir ao uso da amostra para zerar um instrumento durante um procedimento de teste. Uma amostra em branco ela pode corrigir possíveis erros de cor ou turbidez existentes na amostra antes da adição de reagentes. E nesse teste, né, para preparar a solução, que vai ser o branco da amostra, a gente usa 1.000 microlitros de cloreto de sódio a 150 milimols por litro, com 10 microlitros da amostra. Então, a gente mede a absorvância dessa mistura em 340 nanômetros e acerta o zero da absorvância com água deionizada. A gente subtrai a absorvância obtida do branco da amostra, da absorvância do teste e consegue calcular o resultado final. Bom, sobre os procedimentos. Aqui a gente colocou quais são as condições da reação. Então, primeiro a gente vai fazer a medida, né, no comprimento de onda de 340 nanômetros, né, a gente vai fazer a leitura nesse comprimento de onda. A medida, né, vai ser contra o branco e o tipo de reação ela vai ser ponto final. Para a técnica de análise, primeiro são identificados 3 tubos de ensaio, como branco, teste e padrão. Deve misturar e deixar reagir por 5 minutos a temperatura de 37 graus Celsius, fazendo depois as leituras fotométricas do padrão e do teste em 340 nanômetros, acertando o zero de absorvância com o tubo branco. Por fim, realizam os cálculos. Primeiro vai calcular o FC, que é o fator de calibração, fazendo a soma da concentração do padrão, CP, mais a absorvância do padrão, AP. E depois calcula a concentração do teste, CT, multiplicando o FC pela absorvância do teste, AT. Lembrando que no caso de urina, faz o mesmo processo, mas como é em miligramas por 24 horas, deve multiplicar o valor da CT pelo volume urinário de 24 horas e dividir por 100. Para os valores de referência, no plasma ou no soro, para os adultos é de 2,5 a 4,8 miligramas por decilitro. Crianças e adolescentes, até 10 dias, 4,5 a 9 miligramas por decilitro. 10 dias a 2 anos é 4,5 a 6,7 miligramas por decilitro. 2 anos a 12 anos, 4,5 a 5,5 miligramas por decilitro. E acima de 12 anos, assim como nos adultos, 2,5 a 4,8 miligramas por decilitro. E na urina, o valor de referência é de 340 a 1.000 miligramas por 24 horas. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.